Olá pessoal, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo aqui para que a gente possa fazer a correção do exercício que foi passado, o último exercício, sobre rendimento de bombas. Então o exercício, o enunciado dele: a partir da tabela abaixo, construa a curva de rendimento global. Então a gente tem que pensar em rendimento da bomba, né? O rendimento global está associado a todas as perdas que essa bomba pode ter na conversão ou na transformação da energia mecânica que ela recebe através do motor elétrico em energia hidráulica. Então, rendimento global da bomba em função da pressão na linha de suprimento. Quer dizer, os valores que a gente tem de pressão, as variações de pressão, e a gente vai ver como é que se comporta esse rendimento da bomba. E determine qual é o deslocamento volumétrico efetivo da bomba, considerando as informações referentes à pressão de 10 bar. Então abaixo a gente tem uma tabela aqui que se refere a uma determinada bomba, de um determinado fabricante aí, especificamente uma bomba de engrenagens. E esses dados que estão disponíveis aí na tabela são dados retirados de um banco de testes, ou seja, a bomba é fabricada, colocada em um banco de testes, e a partir de determinadas condições de operação nós obtemos essa tabela aqui com as informações referentes a essa bomba. Vamos atentar para alguns detalhes aqui dessa tabela. Primeira coisa, na parte superior vem definido aqui, ó, vazão efetiva, Q, subíndice EF, a letra Q de vazão, subíndice F, EF de vazão efetiva, e potência de acionamento necessária. Ou seja, quer dizer, se eu vou comprar essa bomba, o fabricante já está me informando o seguinte: bom, se você for colocar essa bomba para operar a determinadas condições, ou seja, eu quero trabalhar, vamos pegar um exemplo aqui, eu quero trabalhar a uma pressão máxima de 100 bar, ou seja, eu vou limitar a pressão através de uma válvula limitadora, limitar a pressão máxima da linha de suprimento em 100 bar, né? E vou trabalhar, aqui é um outro ponto muito importante, pessoal, com uma rotação de 1750 RPM. O que quer dizer isso aí? Ou, da onde eu vou definir isso aí? Em função do motor que eu vou escolher para fazer o acionamento dessa bomba. Quer dizer, se eu escolho um motor diferente, um motor elétrico ou um outro motor que eu vá acoplar, pode ser um motor de combustão, não é muito tradicional, mas pode ser também, né, que trabalhe a uma rotação diferente de 1750, os dados dessa tabela já não são válidos. Tá, mas por quê? Pelo seguinte, que a bomba, conforme nós já havíamos falado, ela tem um deslocamento volumétrico, que é característica da bomba. Esse deslocamento volumétrico, quando eu submeto essa bomba a uma determinada rotação, eu multiplico esse deslocamento pela rotação e eu tenho uma determinada vazão, certo? Então, se eu alterar a rotação de acionamento dessa bomba, consequentemente estou alterando a vazão e também estou alterando todos os outros valores. Então, é muito importante entender que essa tabela, ela pode ser utilizada mediante a estas condições. Mas por que 1750? Porque normalmente os motores de 4 polos de indução, que a gente tem aí no mercado, que são os mais comuns aí, os mais utilizados e de menor preço, eles, normalmente a gente encontra aí 2 polos, 4 polos, 6 polos, mas o mais comum, o mais utilizado é o motor de 4 polos. E o motor de 4 polos, apesar do escorregamento, que é importante que vocês deem uma pesquisadinha aí para saber o que é escorregamento do motor de indução, mas apesar do escorregamento, ele vai ficar próximo desses 1750 RPM. Então seria uma tabela que já está adequada para componentes, equipamentos comerciais que nós temos hoje aí para aquisição. Certo? Além disso, se fala na viscosidade do fluido, quer dizer, aqui eu tenho uma determinada viscosidade, uma viscosidade sendo referenciada e uma temperatura de operação. Isso aqui o fabricante está dizendo o seguinte:
olha, eu fiz o teste na bancada, levantei esses dados sob essas condições que estão colocadas aqui. E aí a gente quer saber, no exercício, qual é o rendimento que nós temos dessa bomba, em função de diferentes pressões de trabalho. Então, o que é solicitado aí é que nós possamos construir um gráfico onde no eixo X sejam referenciados os valores de pressão e no eixo Y o rendimento global da bomba. Para isso, eu coloquei algumas equações que vocês pudessem trabalhar. Observem aqui, ó, a potência útil, eu deixei em aberto aqui para que vocês pudessem interpretar, que tentassem entender o que estava acontecendo. Aqui se fala em potência útil. O que é o conceito da potência útil? Se eu colocar um medidor de vazão e um sensor de pressão na saída da bomba, quer dizer, logo após a conexão de saída da bomba, na tubulação que vai alimentar o sistema hidráulico, eu coloco esses dois medidores ou sensores, eu estou medindo pressão e vazão. Qual é a pressão? A pressão na saída da bomba. E qual é a vazão? A vazão que ela efetivamente está fornecendo. Não é a vazão teórica. A teórica é aquela que a gente calcula sem as perdas, sem o rendimento da bomba, sem o rendimento volumétrico, certo? O volumétrico a gente está relacionando somente com vazão, só com deslocamento volumétrico. E o rendimento global a gente está analisando as perdas volumétricas e as perdas mecânicas também, perdas por atrito mecânico, atrito viscoso, enfim, todas as perdas que a bomba possa ter, ou seja, parte da energia que ela ocupa do motor elétrico para compensar essas perdas aí. Beleza? Então, essa vazão que é apresentada aqui na equação, teríamos que considerar o quê? Vazão efetiva da bomba. Tranquilo? Bom, vamos ver como é que a gente resolve esse exercício aí. Então, para cada pressão, ou para cada ponto de pressão que foi feita as medições aqui na bancada, a gente vai definir esse rendimento global. E esse rendimento global está relacionado com o quê? Potência útil e potência de acionamento. Certo? Potência de acionamento nós já temos aqui. Por que o fabricante informa a potência de acionamento? Porque ele já está dizendo assim, ó, se você trabalhar nessa pressão aqui do 100 bar, limitei através da válvula limitadora a pressão de 100 bar, quer dizer, eu sei que a pressão na linha não vai passar disso, essa bomba vai consumir uma potência de 7,62 kW. E vai fornecer uma vazão efetiva de 34,4 litros por minuto. Certo? Então, por aí, a gente já pode tirar algumas informações. Por que a vazão vem caindo aqui? É simples. Em função dos vazamentos internos que nós temos na bomba. Aqueles vazamentos que eu falei no outro vídeo lá, que eu expliquei, numa bomba de engrenagens, como exemplo, que ocorria vazamento entre as cristas dos dentes e a carcaça, entre o engrenamento, entre as faces da engrenagem e as tampas da bomba. Então, por ali a gente tem perdas. A vedação ali não é perfeita, é um contato de metal com metal. E até esse vazamento é importante, por quê? Porque ele acaba auxiliando na lubrificação dos componentes. Então isso aí é natural. Claro que nós não queremos um vazamento muito grande, por quê? Porque o rendimento da bomba acaba caindo bastante. Tranquilo? Vamos ver agora, eu montei aqui uma tabelinha no Excel que vai auxiliar no nosso entendimento. Então, pressão, nós tínhamos lá da tabela os valores de pressão, foi montada uma coluna aqui com os valores de pressão obtidos no teste. Vazão efetiva em que unidades? Aqui eu quero alertar uma coisa, eu não coloquei as unidades aqui, mas a gente vai exercitar aqui
entendendo ou verificando qual é a unidade que foi utilizada. Lá na tabela já tem as unidades, certo? Então a pressão que nós estamos falando é pressão medida em bar. A vazão efetiva medida na saída da bomba em litro por minuto. Então nós temos uma vazão aqui para cada nível de pressão que foi feito o ensaio. Potência de acionamento. A potência de acionamento em quilowatt para cada condição de operação, certo? Até aqui nada de difícil, nada de complicado. Foram só os dados que foram extraídos da tabela e organizados aqui nessa tabela do Excel para poder a gente construir a curva. Potência útil. A potência útil foi obtida a partir da equação que foi fornecida no exercício, ou seja, pressão para cada condição, ou seja, pressão de 10 bar, a vazão referente àquela operação em 10 bar de pressão, ou seja, para um trabalho onde a bomba operou a 10 bar na saída, ou seja, tínhamos uma pressão na linha de suprimento de 10 bar, a vazão foi 35 litros por minuto. Já havia falado que o valor 600 era para adequar as unidades para que nós pudéssemos ter uma potência útil em quilowatt. Certo? Então, a partir dos dados da tabela, a gente obteve a potência útil para cada condição de operação. Voltando para a tabela aqui. Então, a potência útil que nós temos aqui, ó, é a célula A4 multiplicada pela célula B4. Vou dar um duplo clique aqui para a gente poder ver. Então, pressão vezes vazão efetiva dividido por 600. Tá aí. Para cada condição foi feita essa operação. Bom, agora nós precisamos saber o que? Para construir o gráfico. Rendimento global. O que é o rendimento global? Ele está relacionado com potência útil e potência de acionamento. Rendimento global, então, quer dizer o seguinte: eu forneço uma determinada potência no eixo da bomba, quer dizer, eu estou acionando a bomba através de um motor elétrico, fornecendo energia mecânica. E essa bomba está transformando essa energia mecânica em energia hidráulica que vai ser utilizada no sistema hidráulico. Beleza. Nós, considerando a bomba como um bloco, nós estamos inserindo uma quantidade de energia e está saindo uma quantidade de energia. Só que é o seguinte, toda energia que está entrando está saindo. Só que parte dessa energia está saindo como uma energia hidráulica que vai ser utilizada. E parte dela a gente está perdendo na forma de calor. Então nós temos o seguinte, o que nos interessa é quanto de energia nós vamos conseguir aproveitar nessa bomba, ou dessa bomba, né? Então nós temos lá um determinado valor entrando e quanto dessa energia nós podemos aproveitar. Quanto está sendo o rendimento dessa bomba aí. Tranquilo? Então, a última coluna que nós temos aqui, ela informa o rendimento da bomba, ou seja, o rendimento global da bomba percentual, eu já fiz o cálculo percentual, em relação a cada condição de operação. Então, para a condição de operação onde tínhamos uma pressão de saída de 10 bar, o rendimento global da bomba foi 38%. Lembrando que eu não considerando a condição percentual, esse número teria que ser sempre menor do que 1, certo? Então, a gente tem aqui, ó, condição percentual, eu multipliquei o valor por 100 para saber percentualmente quanto seria o valor. Vou abrir a célula aqui, ó. Então nós temos o que? D4, célula D4. Quem é a célula D4? Potência útil. E a célula C4. Quem é a célula C4? Potência de acionamento. Então, potência útil sobre potência de acionamento, que vem da outra equação que eu havia passado para vocês aqui, ó. Eu tenho, pegando esse valor e multiplicando por 100, eu tenho o rendimento global. Então, a gente pode analisar aqui, ó, o rendimento global para a condição de
trabalho de 10 bar, nós temos 38% de rendimento. A partir disso, foi obtido o gráfico. Está aqui o gráfico. O gráfico foi construído em função dessas duas colunas, onde eu tenho no eixo X os valores de pressão e onde eu tenho no eixo Y o percentual, ou seja, o rendimento global da bomba. Então a gente observa aqui, ó, fazendo uma análise dessa curva, que para pressões bem baixas, o rendimento global da bomba é bem baixo. Então não fica interessante trabalhar em pressões baixas com a bomba. Quando a gente observa a uma pressão de 50 bar, nós já temos um valor próximo a 70%, ou seja, 66, alguma coisa aí, 66,67%, certo? À medida que a pressão na saída é mais alta, nós temos um rendimento melhor, certo? Então, essa aqui é a curva de rendimento daquela bomba que foi fornecida no exercício, ou seja, dos dados daquela bomba que foi fornecido no exercício, naquelas condições de operação, ou seja, naquela rotação, com aquele fluido utilizado, naquela temperatura de operação. Isso tudo deve ser observado. Se eu alterar o fluido, alterar a temperatura de operação, com certeza esse rendimento vai ter uma alteração também, certo? Então é importante observar que as bombas, elas têm uma condição de operação que fica mais interessante. Quer dizer, o que está mostrando aqui? Que dos 100% de energia mecânica que eu forneço através do motor elétrico, 75, 73 alguma coisa, 71, dependendo da condição que eu estou operando, 70 e alguma coisa, 72, 73%, eu estou aproveitando efetivamente para utilizar como uma energia útil no sistema. E os outros 20 e poucos por cento, a gente está perdendo ele na forma de calor. E aonde está indo esse calor? A maior parte do calor, ela é carregada ou transportada pelo próprio fluido, quer dizer, ocorre um aumento de temperatura nesse fluido. E para onde vai esse fluido? Vai para o reservatório. Então, consequentemente, operando a bomba em condições fora daquelas, nós vamos ter mais energia desperdiçada, energia perdida. E o nosso objetivo, quando se monta um sistema hidráulico, é obter o máximo de energia útil, quer dizer, menor perda possível. Aquela perda que eu tenho ali em forma de calor, seja por um componente que não está operando nas melhores condições, ou seja, ele tem um desgaste muito elevado, ou seja, por um sistema hidráulico mal dimensionado, é uma energia desperdiçada. Isso aí se reflete o quê? Em custos, quer dizer, é dinheiro que está se jogando fora, certo? Por quê? Porque eu estou pegando uma parte muito grande dessa energia mecânica ou elétrica transferida do motor elétrico para a bomba e estou transformando em calor. Então, é importante que nós entendamos como funciona o componente e quais são as melhores condições de operação, para que a gente saiba aplicar da melhor forma possível, que a gente saiba escolher o melhor componente possível. O outro ponto interessante é que essas curvas, elas também podem ser levantadas após a bomba numa condição de aplicação, ou seja, eu tenho uma bomba já em operação, uma bomba que já está sendo utilizada, eu posso fazer esses testes, desde que eu tenha as condições controladas, ou seja, defina uma determinada temperatura, estou medindo uma temperatura, faça a medição da vazão, faça a medição da pressão, eu vou conseguir levantar essas curvas aí no equipamento. E aí, a partir dessas curvas, eu consigo saber qual é o rendimento da bomba. E aí eu posso também tomar a decisão, vale a pena manter essa bomba ou é interessante trocar essa bomba por uma bomba nova? Que o valor que eu vou investir na bomba nova, ele pode retornar
em pouco tempo em função das perdas que eu estou tendo no sistema. Quer dizer, uma bomba muito desgastada, o rendimento vai ser bem menor. E esse rendimento bem menor vai refletir o quê? Vai refletir em processos mais lentos. Quer dizer, o equipamento que eu estou utilizando vai ter velocidades menores. Eu vou ter uma vazão efetiva menor, o equipamento vai ser mais lento, consequentemente, eu vou ter um custo maior de operação. E esse custo reflete não só no número de ciclos que o sistema está executando, ou seja, eu tenho uma prensa lá para fazer uma estampagem de determinado produto, ela diminui o número de ciclos, diminui a produção. Junto com isso, eu estou o quê? O custo está aumentando não só em função do número de peças menor, mas em função também de hora homem, hora máquina, que está sendo utilizado de uma forma geral. Tranquilo, pessoal? Eu espero que tenham entendido a explicação e como se chega nesses valores. Não é difícil, é tranquilo. Aqueles que não fizeram, refaçam. Aqueles que fizeram, revisem. Eu dei uma olhada nos que postaram o material. De forma geral, conseguiram atingir o objetivo. Tá? E aqueles que não fizeram, refaçam. É importante, entendam como foi feito isso aí. Tá? Refaçam sem olhar o copiado vídeo. Façam ou refaçam aqueles que ficaram em dúvida. E se a dúvida persistir, observem o vídeo novamente e verifiquem onde está acontecendo o erro. Um último ponto que tinha sido também solicitado no exercício era deslocamento volumétrico efetivo da bomba considerando as informações referentes à pressão de 10 bar. Quer dizer, eu preciso saber o deslocamento volumétrico efetivo para essa condição de operação. O que é o deslocamento volumétrico efetivo? Aqui nós temos a vazão efetiva da bomba. A vazão efetiva da bomba é o produto do deslocamento efetivo da bomba pela rotação. Então está bem fácil de resolver. Nós queremos saber o deslocamento, nós já temos a informação da vazão efetiva da bomba para a condição de 10 bar, que é 35 litros por minuto, e temos a rotação da bomba, que foi feito o ensaio em 1750 RPM. Voltando para a tabela, tem aqui embaixo. Clicando aqui, nós temos que a vazão de 35 litros por minuto dividido por 1750, a gente obtém o deslocamento volumétrico efetivo. Tá, mas é 0,02 o quê? A gente não sabe. Então, como é que a gente vai saber isso aí? Que unidade está sendo utilizada a vazão efetiva? Em litro por minuto. Como eu estou dividindo pela rotação, eu estou obtendo essa unidade aqui em litro. Certo? Então é 0,02 litros, que correspondem a 0,02 decímetros cúbicos. Se eu quiser saber em centímetro cúbico, basta converter a unidade de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido. Está aí a solução do exercício. Caso alguém ainda não tenha entendido, coloque comentário no ambiente. Pode solicitar pelo WhatsApp, lá pelo grupo que a gente tem no WhatsApp. Tá? Fiquem à vontade aí para interagir. Breve eu vou colocar outro vídeo e vou colocar mais exercício para que vocês possam trabalhar em cima também. Espero que todos estejam bem aí. Desejo um bom final de semana a todos. E se cuidem, pessoal. Um grande abraço.